São 9h10. Nós vamos conversar agora, ainda nesse capítulo aí que envolve de alguma forma a segurança pública, com o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, ex-juiz federal Fábio Pietro, que está conosco ao vivo aqui em áudio e vídeo, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, no Jornal Gente, porque o Dr. Fábio é um militante há muito tempo de uma questão que pretende colocar pelo menos ordem nas coisas em relação à possibilidade do exercício do voto, que é um direito de todos os brasileiros, segundo a nossa legislação. Porém, vocês, ouvintes, telespectadores, sabem que os presos têm direito ao voto. Sessões eleitorais são montadas dentro dos presídios para que os presos provisórios possam exercer o seu direito de votar, mesmo depois de cometerem aí faltas com a sociedade e estarem reclusos por isso. Porém, as vítimas desses crimes, que muitas vezes estão internadas em hospitais, que não podem ir até a sessão de julgamento, ficam sem poder exercer o seu direito de voto. Estão acamadas, têm a sua justificativa, mas perdem a oportunidade de exercer o seu direito. Há muito tempo o Dr. Fábio Pietro luta sobre isso e agora ele tem novidades para contar para nós, porque o governo do estado de São Paulo entrou na parada para mudar esse jogo. Qual é a iniciativa que será feita a partir de agora, na próxima eleição já, para nós mudarmos esse jogo, hein, Dr. Fábio? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, todos os ouvintes aí de vocês. Bom, a gente tem uma visão que é ampliar direitos, não é restringir direitos. Nós não somos contra a ampliação do direito de voto para as cadeias ou para a Fundação Casa. O que nós achamos que deve ser feito é ampliar ao máximo o conceito de direito para que ele seja sempre ampliado. E eu acho que esqueceram, nesse caso, a questão dos hospitais, das casas de repouso, e aí onde estão as vítimas, como você bem lembrou. A nossa proposta para o TSE, eu havia apresentado essa proposta quando era juiz eleitoral ao TSE, ela acabou não sendo conhecida por uma questão formal há alguns anos, e agora eu conversei com o nosso governador, o Tarcísio, e ele disse que isso faz parte do ideário dele, da proposta do governo. Então nós estamos apresentando ao ministro Alexandre, ao TSE, essa proposta nacional para que as urnas sejam levadas aos hospitais, às casas de repouso, e se a tecnologia permitir, a segurança, isso o TSE vai ter que estudar, até as residências, porque nós temos um problema. Não são só as cadeias que são mal aparelhadas em uma parte do Brasil, não em todo o Brasil, mas em uma parte. A rede hospitalar também não atende todo mundo. Então, às vezes, um trabalhador que toma um tiro e sobrevive, ou uma mulher que é estuprada, ela não é atendida no hospital, ela é atendida na casa dela. Então, a gente está propondo, claro, isso depende de estudos, o TSE tem que considerar toda a realidade do Brasil, que a gente amplie ao máximo, que o TSE conseguir fazer de ampliação de direitos, nesse caso, terá o nosso apoio, e nesse sentido é a nossa proposta. Então, doutor Fábio, eu fiquei muito espantado, assim, eu quero confessar, viu, de tomar conhecimento através da sua iniciativa que a justiça eleitoral não facilita em nada a vida das vítimas do crime. Quer dizer, o criminoso está lá votando no dia da eleição, né? O que já é uma outra discussão, eu sou contra, mas enfim, é uma outra discussão. O criminoso está lá no dia da eleição, como o Pedro explicou, exercendo o seu direito de voto, etc. e tal, né? Votando inclusive em candidatos que possam beneficiá-lo, que possam passar pano na cabeça de bandido. E de outro lado, as vítimas desses bandidos estão em situação, muitas vezes, com dificuldades de locomoção ou coisas dessa natureza, e olha, para a justiça eleitoral, eles que se virem. Eu gostaria de saber do senhor exatamente isso, de que maneira será possível, ou seria possível, pela proposta, pela sua proposta, a proposta da Secretaria de Justiça e Cidadania, de que maneira seria possível garantir o exercício de voto. A Justiça Eleitoral se teria que ir aos locais, aos hospitais, às residências dessas vítimas, levando urnas para que elas votassem. Como é que isso aconteceria? Ô, Cláudio, você sabe que eu sou um crente na compreensão do povo das leis, né? Você já me conhece há muito tempo. Eu acredito que o povo, quando é bem explicado o sistema legal, ele entende perfeitamente. Então, o que acontece? Você tem coisas muito simples para levar uma urna para um eleitor. Todos nós nos alistamos
Ali, o que é alistar? Alistar é você chegar lá no cartório eleitoral, dar teu endereço, teus documentos, depois o juiz junta aquilo, vê que tem um número X de eleitores no teu bairro, e ele monta uma sessão eleitoral para você. E no dia da eleição você vai lá e vota no colégio perto da tua casa. Na prisão, a gente está fazendo isso também. A gente junta determinadas prisões, um grupo de eleitores que são presos provisórios por crimes muito graves, porque ninguém é preso no Brasil por crime leve, você é preso por tentativa de homicídio, por estupro, por assassinatos, por latrocínios, crimes mais graves. E a gente acha que dá para fazer isso também nos hospitais. Ou seja, dá para a Justiça Eleitoral, por exemplo, no Hospital da Polícia Militar, saber quem está lá internado, e mais, permitir, inclusive, que o pessoal dos hospitais de apoio, médicos, enfermeiros, o pessoal de apoio, também possa votar no dia da eleição nos hospitais, porque tem muito plantão, você sabe disso. Então, a gente facilitaria, inclusive, a vida do pessoal hospitalar. Depois que eu fiz essa proposta na eleição de 2018, que acabou não vingando, como eu disse, por uma questão meramente formal, se não me engano, o Paraná já está fazendo isso, no TRE local, e já conseguiu fazer em alguns hospitais em caso de repouso. A nossa ideia é que o TSE amplie isso para todo o território nacional. Nosso governo tem uma visão de ampliação de direitos, não de restringir direitos de ninguém, porque a gente não acredita nisso. Então, o que a gente quer é que todos possam se manifestar. Inclusive, como você disse, quer dizer, se na prisão, por enquanto, os que estão lá querem votar no partido X, que votem. Agora, a gente tem que ampliar esse universo e saber que existe, por exemplo, a questão das vítimas, não é? A questão das pessoas que não simpatizam com a corrente A, B ou C, que protege esse ou aquele delito, etc. Então, a nossa ideia é ampliar o conceito. Por isso que a gente está fazendo essa proposta ao ministro Alexandre, para que ele, com a grande capacidade operacional que a Justiça Eleitoral tem no Brasil, e tem mesmo, nós levamos urna na Amazônia, levamos urna nos lugares mais longínquos do Brasil e com competência, que agora se faça um estudo e que se permita, que se abra essa porta para que as vítimas também sejam lembradas. E não só as vítimas, que com isso a gente pode estender para a população hospitalar, que havia sido esquecida. Isso não ficou bem, Cláudio, quando foi proposto, porque, não vou dizer o Ministério Público, mas alguns procuradores, quando propuseram o voto do preso provisório, propuseram de uma forma muito infeliz, como se os tribunais eleitorais tivessem alguma coisa contra preso, ou contra quem quer que seja, o que não é fato, não tem mesmo. E quiseram dar uma conotação assim de nós contra eles, não tem nada de nós contra eles. Quer dizer, a Justiça Eleitoral tem que atender o máximo de pessoas que ela puder, e a nossa proposta vai nesse sentido. Não é tirar a urna do presídio ou da Fundação Casa. A gente quer que elas fiquem lá, mas tem que levar também para um outro tipo de clientela, essa clientela que é a da vítima. Não cabe a nós, não é, como sociedade, convencer, inclusive criminosos, que eles não devem ser mais criminosos, não devem votar, por exemplo, em bandeiras que favoreçam o crime, como você falou. Quer dizer, é um trabalho nosso. Eu tenho 40 e tantos anos aí como advogado, promotor e juiz. Eu vi grandes criminosos, terríveis criminosos, se recuperarem. Eu vi isso acontecer na minha frente. E isso é possível. Agora, é claro que se a gente não fizer a mensagem política correta, quem que vai prevalecer? Prevalece o PCC da vida, não é? O cara que cria a indústria do crime, a fábrica de criminosos. Então, a gente precisa ampliar todo o escopo da justiça eleitoral, ampliar o debate, para a gente ouvir todo mundo e até escolher melhor quais são as propostas que são verdadeiramente libertadoras, não para o crime ou para o criminoso, mas para a sociedade brasileira como um todo, que atenda todo mundo, atenda a vítima, atenda todos nós e atenda até o criminoso, que muitas vezes é enganado, viu, Cláudio? O criminoso também é enganado. Não pense que não é, não. Tem uma conversinha que o crime compensa aí, e a gente precisa ir lá, os partidos precisam ir lá e dizer, olha, eu quero te dizer o seguinte, você pode sair desse negócio aí. E sai mesmo, Cláudio. Eu já vi coisas incríveis de recuperação, gente que praticou os piores crimes que você pode imaginar, e esse cidadão está como nós aqui, deve estar ouvindo teu programa aqui e produzindo para a sociedade brasileira. Agora, nós temos que dar a mensagem, e essa mensagem tem que ser a mais ampla possível, sem nenhum preconceito, com toda tranquilidade. Isso vai muito na linha do Tarcísio. O Tarcísio, você sabe, é um sujeito aí sem arestas, né? A gente está pegando as propostas boas, sejam elas, venham elas de onde vierem, né? E eu conversei com ele sobre isso, ele prontamente aprovou,
Então, agora eu estou apresentando a proposta lá, conversei com o ministro Alexandre, conversei, inclusive, ele me pôs à disposição, o pessoal técnico do TSE, e como eu te disse, a Justiça Eleitoral brasileira, ela tem uma capacidade executiva muito grande. A gente faz uma eleição continental no Brasil, até antes da urna eletrônica a gente já tinha isso. Então, a gente quer que amplie, Cláudio, a gente quer levar essa mensagem para todo mundo, a gente quer a justiça eleitoral para todos os brasileiros. Essa é a ideia. Secretário Fábio Prieto, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, está ao vivo aqui conosco no Jornal Gente. E eu queria aproveitar a sua presença aqui, secretário, para mudar um pouco de assunto e retomar uma conversa que a gente teve com o senhor no começo do ano. O senhor esteve aqui no estúdio do Jornal Gente e naquele momento chamava a atenção do nosso público sobre a questão do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Ainda não havia ocorrido a votação no Supremo e o senhor se dizia muito preocupado com as consequências que poderiam surgir caso o Supremo derrubasse o marco temporal, como derrubou. Qual foi o pós disso, secretário? Qual é a situação? Quais foram as consequências práticas, se é que elas já aconteceram, porque é muito recente, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que o senhor tem acompanhado? Bom, Thaís, por enquanto o Supremo resolveu fixar o marco temporal e criou uma indenização para isso. Por enquanto nós estamos com essa decisão no plenário, mas nós temos a súmula 650, que você sabe que condensa a interpretação do Supremo, ela está em vigor dizendo exatamente o contrário, que aldeamentos indígenas extintos não qualificam a propriedade da União, porque a gente precisa lembrar aqui que quando a posse é da comunidade indígena, a propriedade é da União. Então nós temos 2 julgamentos contraditórios hoje no Supremo, que eu acredito que a Corte vai resolver isso. Ela vai ter que dizer se está valendo a súmula 650 ou se esse último julgamento prejudicou a súmula e ela vai ser cancelada. Estamos aguardando isso. A nossa tese, tudo isso é discussão sobre financiamento da comunidade indígena. Tudo que você está vendo não passa de uma discussão sobre financiamento das comunidades indígenas. Se nós ficarmos com o marco temporal, nós vamos escolher, por exemplo, a sua casa, por exemplo, aqui no bairro de Pinheiros, e a União pode entrar lá e tomar a sua casa com essa teoria, porque lá no bairro de Pinheiros houve sim um aldeamento indígena em 1700, e, portanto, a União tem direito a tomar a sua casa e nós vamos financiar a comunidade indígena com a sua propriedade. Nós somos contra isso. Nós achamos que as opções orçamentárias têm que ser feitas claras. Então, queremos apoiar a comunidade indígena? Queremos. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos fazer o que o Tarcísio está fazendo. O Tarcísio está fazendo um programa para as comunidades indígenas nesse primeiro ano do governo, hein? Que nenhum governo fez. Amanhã nós vamos lá em Ubatuba, na aldeia Renascer, que é uma aldeia linda em Ubatuba, perto do Corcovado, lá de Ubatuba, que não sei se todos conhecem, é um lugar maravilhoso. Nós vamos dar posse para o primeiro coordenador indígena de políticas públicas da história do Estado de São Paulo. É um cacique lúcido, inteligente, que não cai em conversa fiada. Além disso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos renovando o programa de escolas na comunidade indígena, vamos entregar a primeira escola com essa técnica construtiva que você viu aí no litoral, que a gente constrói uma escola para as comunidades indígenas rapidíssimo. Nós vamos entregar a primeira e vamos licitar 22 já. Nós vamos ampliar o processo de formação dos professores, aquela dupla titulação que você titula para dar aula no nosso sistema e dá também para o sistema da comunidade indígena, a cultura indígena. Estamos fazendo o Guardiões da Floresta, que é aquele programa do drone genial. Você ensina as comunidades indígenas a operar os drones, eles levantam os drones na Mata Atlântica. Não tem programa melhor de fiscalização, viu, Thaís? E eles olham a Mata Atlântica toda, se eles acham alguma depredação, eles já avisam a Polícia Ambiental, e nós mandamos a Polícia Ambiental. Porque às vezes você, no sistema atual, você denuncia, por exemplo, um dano à Mata Atlântica, a Polícia Ambiental só vai lá um ano depois, quando o dano já se consolidou. Nós vamos ampliar esse programa, que já está para 6 comunidades indígenas. Esse programa dá dinheiro para as comunidades indígenas, tá? Acho que é o que interessa. Nós temos que dizer o seguinte, quem que vai financiar comunidade indígena? Essa discussão vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. Nós achamos que o orçamento não é a propriedade privada. Então, nós estamos pegando dinheiro do orçamento do governo Tarcísio, por orientação dele, estamos ampliando a educação, estamos ampliando a base escolar, estamos criando uma renda num projeto que é natural das comunidades indígenas, estamos levando a Sabesp, com o presidente o Salcedo, vai fazer um processo de verificação em todas as comunidades indígenas
nós vamos olhar se tem água e esgoto. Por incrível que pareça, nós temos comunidades indígenas que estão em áreas rurais e que têm água de má qualidade. Nós vamos olhar isso também. Então, nós estamos gastando o dinheiro do contribuinte tirando do orçamento, não é arrancando a propriedade privada de ninguém, que nós não acreditamos nisso e nos preocupamos muito com as comunidades indígenas, porque a hora que começar a executar esse acordo e começar a tomar propriedade privada em São Paulo, em grandes centros urbanos, para dar para comunidades indígenas que nem estão lá, que estiveram lá há 300 anos, evidentemente que as comunidades indígenas vão ser prejudicadas. Elas não têm força política para se contrapor, por exemplo, a uma população de São Paulo. Então, a gente quer dar exemplo de coisas que funcionam para comunidades indígenas. E agora, amanhã, no sábado, nós vamos dar posse para o primeiro cacique coordenador. Nós damos poder político para ele de execução, ou seja, nós vamos dar poder para ele disputar dinheiro no orçamento com uma jornalista como você, com o teu interesse que você tem de disputar dinheiro no orçamento para tuas coisas, com as políticas públicas que te interessam, com o cidadão e com o jornalista. Nós queremos dar esse mesmo poder para a comunidade indígena. A gente acredita nisso, na democracia, na disputa pelo orçamento. A gente não acha que criando uma guerra no Brasil, colocando em risco a integridade nacional, nós vamos contribuir para o Brasil. Claro. Essa que é a nossa política. Secretário Fábio Pietro, da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, conversou conosco hoje ao vivo aqui no Jornal Gente. Secretário, obrigado pela entrevista aí, um abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, meus caros, prazer em vê-los todos e poder conversar com vocês e com os ouvintes. Obrigada ao secretário Fábio Pietro, que falou conosco. O Jornal Gente segue agora ao vivo na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Você fica na companhia do Manhã Band News.